Olá, paz do Senhor aos amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura. Mais uma vez aqui com os amados para trazer o último estudo da série sobre a primogenitura, o propósito de Deus, parte 3. No último estudo nós falamos de Rubens ter perdido a primogenitura para José, e agora nós damos continuidade falando sobre os filhos de José, a qual nós vamos ler o texto que se encontra em Romanos 8, 14 e 17, e vamos falar um pouco sobre filhos por adoção. A leitura do texto diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Temos um texto aqui que se encontra em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para a gente fazer parte da família de Deus, se tornar filho de Deus, amado, primeiramente nós temos que crer e aceitar o sacrifício de Cristo, e aí nós fazemos parte desta família. Nós temos um texto paralelo aqui que é em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Porquanto tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, nós não é mais escravo, nós agora somos filhos, porque Deus envia o Espírito do seu Filho para que nós venhamos ter intimidade e chamar Abba, Pai. Por que chamar Abba, Pai? Se nós formos ver um conceito judaico aqui do Velho Testamento, o judeu ele não tinha essa intimidade de chamar Deus de Pai. Ele chamava de Yahvé, era o tetragrama, Elohim, Adonai, mas nunca chamava de Pai. Então Cristo veio mudando esse conceito e dizia: o meu Pai que está no céu foi que me enviou. E ele dizia blasfêmia, porque para eles isso era uma blasfêmia contra o Deus. Para ele Deus não tinha um filho. Então aqui Jesus Cristo vai mudar esse conceito daquela época, tratando Deus como Pai. Por isso Cristo nos ensina o Pai Nosso. Por isso no Pai Nosso nós falamos Pai Nosso que está no céu, porque Ele é o nosso Pai, a qual nos adotou. Então, amados, da mesma forma Jesus Cristo falou aqui também em João 8,35, que diz assim: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Então, o escravo ele não tem direito à herança. Mas sendo que um dono pegar algum escravo dele e quiser adotar, dizer assim: você vai ser adotado e agora você vai fazer parte da família e não vai ser mais escravo. Ele pode. Então esse escravo já começa a ter parte na herança do pai, né? Em todas as heranças, e agora ele começa a ser herdeiro. Do mesmo texto que fala aqui em Romanos, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, meus amados, quando nós vemos o que Jacó está fazendo, resgatando aqui os dois filhos de José, Efraim e Manassés, aqui nós vemos o sentido de filhos por adoção. Antes nós éramos escravos. Por isso o sentido dos filhos de José ter nascido no Egito e ter uma mulher gentílica, levando para nós gentil, que faríamos parte desta família. Vocês estão entendendo? José foi para o Egito, propósito de Deus. Casou com uma mulher gentílica, teve filho no Egito. O Egito vai representar o mundo, a escravidão do pecado, a qual os próprios hebreus passaram 400 anos nessa escravidão do pecado, e Deus tirou ele. Então está mostrando aqui que nós, gentil, é tirado deste lugar, deste mundo, né? E desde que nós éramos escravos do pecado, que representa as coisas do mundo, nós agora não somos mais escravos do pecado, nós agora passamos a ser filhos. E quando nós passamos a ser filhos, nós fazemos parte da família agora, né? E aqui, da mesma forma que Jesus falou em João 8,35, diz: o filho permanece para sempre na família, mas o escravo não. O escravo não permanece, ele não tem direito a nada. Tá entendendo, meus amados?
Então esse é um propósito de Deus nos resgatar. Nós vamos ver aqui Romanos 8, 22, 23, que diz assim: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Nós podemos ter um texto aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amado, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E aqui Paulo está dizendo nessa carta aos Romanos, diz: pois sabemos que toda a criação geme. A criação é o mundo, geme de agonia pelo quê? Pelos acontecimentos que estão acontecendo, né? As catástrofes que vão acontecer, que aqui está falando do sofrimento das dores de parto, que essas dores de parto vai levar para o tempo do fim. É como se estivesse acontecendo as dores de parto, o início das dores de parto. Essa pandemia, nós vemos que ela no mundo, ela causou uma forma de medo em muita gente, que eles clamavam para que Deus cessasse essa doença. Veja só, e quando chegar na grande tribulação, que vai ser coisas piores, que a palavra diz que muitos desmaiarão com o bramido do mar, vão pedir a morte e a morte fugirá deles. E aí o 23 vai dizer: não somente ela quem? As pessoas que estão no mundo, mas também nós quem? A igreja, aquelas que faz parte do corpo de Cristo, judeus e gentios, que temos os primeiros frutos do Espírito, né? Nós somos frutíferos. Vamos representar Efraim, que significa frutífero. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso povo. Então nós somos filhos, mas adotados. Mas nós estamos esperando ansiosamente por aquele grande dia. Que dia? Do dia dos corpos transformados e glorificados. Para que nós venhamos reinar e receber a bênção completa da bênção da adoção de filhos. Que é Deus quem vai nos resgatar, e já nos resgatou através de seu filho. E aqui nós vamos ver quando José leva seus filhos para o seu pai Jacó abençoar. O texto em Gênesis 48, 13 e 14 diz assim: José tomou a ambos, Efraim com a sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. Aqui nós vamos ver mais uma primogenitura sendo perdida, proporcionalmente por Deus. Aqui nós vamos ver Jacó, ele estava representando o próprio eterno Deus. José estava representando, tipificando Cristo, a qual está à direita do Pai, né? E aqui os filhos de José, que foram nascidos no Egito, vai representar o povo gentil, principalmente Efraim. Por quê? Porque Jacó vai cruzar os braços e vai abençoar Efraim como primogênito, sendo que o primogênito é Manassés. José, vendo isso, ele vai dizer: meu pai, não é desta maneira, porque o pai dele já estava velho, cansado e não estava enxergando mais. Mas sendo que Jacó sabia o que estava fazendo pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: eu sei, meu filho, ele, Manassés, também se tornará um povo e será grande, mas contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então Jacó lembrou do seu avô Abraão, a qual a promessa que Deus fez a ele, que ele seria pai de uma grande multidão de nações. E também naquele mesmo texto ali de Gênesis 17 fala que ele seria frutífero. E quando ele vê que Efraim significa frutífero, uma dupla porção, né? Duplo frutífero, ele viu que a promessa cairia sobre Efraim, e Efraim vai representar as nações, a qual Deus está resgatando do mundo que é o Egito. Por isso tem um sentido de filho por adoção. Eles nos tiram e agora nós fazemos parte da família. Nós não somos mais forasteiros nenhum. O texto aqui também fala aqui em Efésios 2,19, que vai nos dizer assim: portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Agora nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais escravos, nós fazemos parte agora da família de Deus. E Deus resgata nós do mundo, e agora
fazemos parte dessa família. Agora vamos para o próximo ponto, que é sobre o templo. Nós vamos falar aqui dos templos, o primeiro templo e o segundo templo. Mas antes nós vamos ler aqui em Ageu 2, 8 e 9, que diz: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Então grave bem que Ageu no versículo 8 vai dizer: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o Eterno dizendo. Agora vamos comparar aqui os dois templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. Quando nós vamos para o templo de Salomão, aqui nós vamos ler Esdras 3:12, que diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Então aqueles idosos, aqueles anciões que viveram na época de Salomão, eles, tem tradução que fala, choraram de comoção. Eles estavam abalados, porque se comparar o templo de Zorobabel ao templo de Salomão, a qual eles viram, o templo de Zorobabel era como se fosse uma capela, meus amados, de tão pequeno em comparação ao templo de Salomão. Então, o que Deus está querendo nos transmitir quando ele diz em Ageu, ali que Ageu e Zacarias estavam trazendo mensagem espiritual, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Será que era essa casa de Zorobabel? Não. Quando nós vamos ler aqui, que Paulo escreve a Colossenses, capítulo 1, versículo 26, 27, diz: o mistério que esteve oculto, esse mistério é Cristo, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória futura. Então, meus amados, quando nós vemos Paulo falar no último verso da carta Colossenses aos gentios, falando Cristo em vós, a esperança da glória, sabemos que prata na Bíblia vai simbolizar a redenção dos nossos corpos, e que o ouro vai tipificar a glória do Pai, ou a natureza divina. Nele quem? A natureza divina em Cristo, ou em nós, como fala lá em João 14:20. Ele vai dizer assim: naquele dia conhecereis que o Pai, que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então, nós vemos aqui que Deus, o Eterno, ele não está falando em nenhum momento do templo de pedra, desse templo construído, mas está falando do nosso corpo. Como assim do nosso corpo? Lá em 1 Coríntios 3:16 vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós sabemos que nós somos a morada, né, do Espírito Santo. Nós é o templo. A glória da segunda casa, a casa, somos nós. Quando Jesus fala lá em João 14, que diz: eu vou para o meu Pai preparar o lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Quando ele fala há muitas moradas, a casa do Pai, que há muitas moradas, são os nossos corpos, porque antes de Cristo morrer, o Espírito de Deus só habitava no profeta, no sacerdote e algumas pessoas que Deus escolhia. Mas depois da morte de Cristo, o Espírito dele vai habitar em várias casas. Que são o quê? Casas são nós, templo. Então ele vai habitar nessas casas. Há muitas moradas, que somos nós. Então, quando nós vemos isso, sabemos que prata é redenção, né? Daí nós entendemos que a glória da segunda casa nada é mais do que a natureza divina, que é ouro, manifestada por meio de almas rendidas, que são prata. Como assim? Quando nós vamos lá para Jeremias 9:7, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja, sou eu que vou refiná-lo e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Então Deus é quem vai nos refinar e nos provar. Nós somos prata e nós temos que ser provados. Como o Salmo 66:10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste e nos refinaste como refina a prata e o ouro. Então, meus amados, é Deus, Ele vai nos tratar. Nós somos prata e nós seremos refinados. A mesma coisa quando nós vemos aqui em Malaquias
capítulo 3, versículo 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires. Então nós sabemos que aquele ouvires é quem está refinando a prata e o ouro. É o que fica ali à beira do fogo, ali até a prata estar na perfeição. O que? O reflexo da sua imagem. Ela é tirada. Então é nisso o Senhor irá provar. Da mesma forma que Zacarias 13:8 diz assim: na terra toda, naquele grande dia da tribulação, da grande tribulação, acontecendo grandes coisas na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Deus está dizendo, mas todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Essa terça parte está representada nas estrelas do céu. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como a prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei, e o meu povo direi a ele, e ele me dirá: o Senhor é o meu Deus. Então nós vemos uma coisa, que naquele grande dia o Senhor vai provar os deles, mas eles vão invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai o libertar, o Senhor vai o salvar de todo o mal. E aqui nós vemos em 1 Pedro 1,7 que diz: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Deus está dizendo, a nossa fé é mais importante. Ele está comparando, fazendo analogia do que o ouro, do que a prata, que lhe perece. Mas nós não, nós como somos provados, nós venceremos através do sangue de Cristo Jesus, meus amados. A primeira casa, ela representa o tempo físico, os judeus na carne, a Israel natural. Já a segunda casa representa a igreja, os primogênitos de Deus. Por isso que a palavra diz que os últimos serão os primeiros. Lá em Mateus 20:16. Aqui vemos mais uma primogenitura sendo perdida, meus amados. Israel, que era o primogênito de Deus, que Deus escolheu ali, tirando eles, no Êxodo, ele perde para a igreja dos primogênitos. A igreja que eu falo aqui é constituída de judeus e gentios, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Então, que vai representar a igreja dos primogênitos, que é o Monte Sião. A igreja representa o tabernáculo, meus amados. O tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém. Porque o tabernáculo de Deus, ele não era fixo, mas sim móvel. Porque vai fazer ligação com a nossa carne. Ele era feito de pele de animais, fazendo ligação com nós. Ele não era fixo, porque nós não somos fixos, nós se locomovemos. Da mesma forma o tabernáculo se locomovia. O tabernáculo vai tipificar nossos corpos, onde o Espírito de Deus habitar no Santo dos Santos. Aqui nós vamos ver, meu irmão, que nós vamos representar a Nova Jerusalém, feita de pedras preciosas. Agora, sendo que os judeus, eles vão querer construir o templo de pedra, materiais, coisas carnais, tudo vai levar para isso. A Jerusalém terrestre, eles vão representar a Jerusalém terrestre, vão querer construir o terceiro templo, Os dois templos no último tempo vão ser construídos. Os templos espiritual, que são homens e mulheres remidos e resgatados pelo sangue de Cristo, e o templo fixo, onde eles vão construir e erguer o seu Messias, que para nós é o anticristo. E vão existir um templo espiritual, o nosso corpo, e o templo físico, que para eles vão erguer o anticristo. Aqui nós vamos ver, meus amados, mais uma vez Israel vai perder a primogenitura para os primogênitos de Deus, a igreja dos primogênitos. Quando nós lemos aqui em Hebreus 12, 22, 23, diz: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito do justo agora perfeitos. Então, aqui os Espíritos do justo perfeito. Que perfeição é essa? Aqueles que foram passados pelo fogo e aprovados como se prova a prata. E aí nós chegamos à perfeição. Então, a casa do meu pai, que há muitas moradas, eles se reúnem. Então a cidade só se torna cidade porque existem moradores. Então essa aqui é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que vai descer do céu com Cristo, constituída de
homens e mulheres remidas ao sacrifício de Jesus. No milênio, Deus vai estabelecer, Cristo vai estabelecer o seu reino sobre eles, e eles vão descer. O tabernáculo de Deus está no meio do homem. E agora nós vamos ver, meus amados, o sétimo e último primogênito, e o mais importante de todos, e também encabeça todos os outros anteriores, pois fala da pessoa de Cristo, que é o princípio que já existia antes da fundação do mundo. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 45, 46, diz assim: da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Então nós vemos aqui que Adão, ele foi criado. Ele foi criado. Paulo fala aqui que não foi o espiritual que veio primeiro, sim, foi o físico. Adão foi criado do pó da terra. Vai ter uma ligação com aquelas descendência a qual Deus falou para Abraão: a tua descendência seria como o pó da terra, carnais, vai levar para a carnalidade. O pó da terra sempre vai levar para a carnalidade, aqueles nascidos segundo a carne. Então, Adão, ele foi criado e Cristo foi gerado. Existe uma diferença entre criado e gerado. Criado é outra natureza. A natureza criada é do tempo e espaço físico. Já a natureza gerada, ela vem da natureza divina. Vamos lá. Cristo saiu de Deus. Ele era o Verbo. Então ele estava em Deus. E a mesma forma que Eva estava escondida nele, a mesma forma Cristo estava escondido em Deus, no próprio Pai, no Eterno. Viveu com ele desde a eternidade, desde o início de todas as coisas. Então, ele fez com que o seu Filho se tornasse carne e habitasse no meio de nós. Então, gerado é que vem. Você tem um filho, ele é gerado de você. É algo que sai de dentro, seu esperma de dentro, para ejacular no ovário de uma mulher. Então, Cristo fez da mesma forma. Deus botou um embrião em Maria e aí gerou o seu filho. E aqui nós vemos a diferença entre criado e gerado. Adão foi criado, mas ele perdeu o direito por causa do pecado. E aí Cristo veio e vai reconciliar isso. Quando nós olhamos aqui Adão e Jesus, nós vemos aqui em 1 Coríntios 15, 47, 48, que diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Daquela maneira que eu falei, aquele que representa o pó da terra, ele veio do pó da terra, então, das pessoas de baixo. Então todos que vêm de Adão, eles são pecadores. Do DNA de Adão eles pecaram. Por isso é necessário que nós nasça de novo. Como Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos vivia na lei. Na lei representa a carne, a escravidão. Então Cristo falou: é necessário que você nasça de novo, da água e do Espírito. Então o Espírito é que transforma a pessoa. Você está vendo que Deus diz que aqueles que crerem, Ele vai enviar o Espírito no seu Filho para que habite em nós, e nós temos essa intimidade de Abba, Pai, de chamar agora Deus de Pai e fazer parte da família. É nesse propósito. Então aqui, da mesma forma que Adão caiu no madeiro, Cristo, ele vai se reconciliar. O povo que estava perdido também no madeiro, na cruz do madeiro. Então, como a palavra diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por que maldito? Porque todo o pecado cairia sobre ele, sobre a vida de Cristo. E foi isso que ele fez. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. Ele sofreu pela humanidade. E agora, aqui, ele torna a primogenitura para Cristo. Ele é o primogênito dos mortos. Então, como a mesma palavra diz, meus amados, que antes de ele morrer, ele era o unigênito, era o único do Pai. Depois que ele morre, na sua morte, ele se tornou primogênito. Tornou primogênito produzindo muitos frutos. Porque aquela semente caindo, ela ia germinar e dar muitos frutos. Que frutos são esses? Que
seria a igreja, aqueles que fazem parte do seu corpo agora. Quando nós vamos ler aqui em João 12, 24, que diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então, esses muitos frutos seriam aqueles que faziam parte do corpo, que seriam a igreja de Deus. Então, meus amados, nós vamos ver esse fruto frutificando e dando e crescendo. E quando o texto aqui em Romanos fala 8:29, diz assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Cristo agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Que muitos irmãos são esses? É eu e você, quando nós fazemos parte deste corpo. Você lembra lá quando nós vimos lá a qual Deus, representado através de Jacó, resgatou ali Efraim e Manassés, que viviam no Egito, que eram gentios, e agora se passaram a tornar filhos. Eles seriam filhos quando crescem, né, no propósito de Cristo Jesus, na morte, na cruz. Então ele é o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Esses muitos irmãos que viriam fazer parte desta família. Então nós vemos aqui que quando fazemos parte do corpo, nós somos chamados de irmão, né? Nós somos chamados de irmão, mas porque o ímpio, ele não é chamado assim, meus irmãos, porque ele não faz parte desta família, onde Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Ele não faz parte. Na sua congregação você consegue chamar o irmão, o seu próximo de a paz do Senhor, irmão, e todos nós somos tratados como os irmãos. Mas o ímpio você não trata como irmão, porque ele não faz parte do corpo de Cristo. E quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos irmãos de Cristo ser o primogênito. Ele foi o primeiro que deu o início a nós ter a intimidade de chamar Abba Pai, porque ninguém tinha antes no Velho Testamento. Hoje nós temos. E aqui nós vamos analisar um ponto em cima que diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então existe uma predestinação, meus irmãos, e essa predestinação ela está em Cristo Jesus. Nós é predestinado conforme a imagem de seu Filho. Nós temos que ser como Cristo foi. Então nós vamos ver alguns textos aqui agora e vamos analisar. Aqui em Romanos 8:30 vai dizer assim: aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então aqueles que creram na promessa, né, de Deus através do seu Filho Cristo Jesus, do seu sacrifício, ele nos predestinou. A predestinação aqui é Cristo, então está sempre ligada para Cristo. Ele nos predestinou em Cristo. Pronto, nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Depois que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, agora ele nos chama. Quando nos chama, ele agora vai nos justificar. O que é justificar? Nós ser justo, andar no caminho reto, ser fiel a ele, né? Não andar mais nos pecados do mundo. E quando nós é justificado, aos que justificou, a este também glorificou. E aqui nós vamos ver a glorificação, que é o arrebatamento, glorificação de corpos. Quando nós seremos na volta do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, nós teremos um corpo glorificado. E aqui nós vamos analisar mais outros textos, meus amados, que vai dizer assim, Efésios 1, versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Por isso, nós somos filhos de adoção. Deus nos resgatou do Egito, do mundo, e agora fazemos parte da família. Por Jesus Cristo, a predestinação é Jesus Cristo. Prestem atenção. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele diz assim, que também nos elegeu antes da fundação do mundo. A eleição também está em Cristo. Por isso, se não fosse isso, não existia apostasia. Muitos não iam sair do caminho. Se você está em Cristo, você é predestinado. Se você sair na presença de Cristo, você perde totalmente essa predestinação. E Deus, por ser um Deus atemporal, ele já tinha em mente antes da fundação do mundo. Vamos supor, nós podemos conjecturar que esse livro sagrado que nós temos em nossas mãos aqui, Deus já tinha em mente no espiritual, no mundo espiritual, no atemporal dele. Então ele só fez botar em ação no nosso tempo e espaço, usando profetas, reis,
pessoas em épocas diferentes para escrever aquilo a qual ele sabia, porque ele já viu o fim. Ele abriu um fluxo no atemporal, no tempo e espaço, e ele já sabe o que está acontecendo no fim dos tempos. Por isso, existem as profecias do Apocalipse, quando ele entrega para João, porque é algo que ele já viu lá na frente, no atemporal, porque ele não está preso ao nosso tempo e espaço. Ele sabe que tudo que está acontecendo e que já vai acontecer. Está entendendo, meus amados? Então, ele só fez botar em prática no nosso tempo e espaço, usando pessoas. Não é que ele vai predestinar uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna, não. Isso, a escolha está em nós, mas através do seu Filho. Ele fez um plano. É tão provável que em Gênesis 3,16 nós vemos ali Deus já tendo um plano, que sabendo que Adão e Eva iam pecar, ele disse que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele já sabia do fim. Por isso Isaías fala que Deus conhece o fim desde o começo. Vamos para mais uma parte, falando aqui em Atos 13:48, diz assim: ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Então, amado, a predestinação, aqueles que foram destinados, eles creram. Se você não crê, você não vai fazer parte. Entenda uma coisa, lá em Atos está dizendo assim, ouvindo isso. Então, ouvindo, eles levaram a palavra, eles propagaram a palavra. Os gentios se alegravam. Então, quando você leva a palavra, eles se alegram e se glorificavam por causa da palavra de Deus, que é tremenda. Se glorificavam a palavra do Senhor. E todos que haviam sido destinados para a vida através de Cristo, eles creram. Então, eles tiveram uma vida eterna, a partir de que eles tiveram a crença de crer nos propósitos da palavra de Deus. É isso, meus amados. Vamos concluir mais uma vez aqui com um texto, para darmos o término sobre esse assunto da predestinação. Diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito, o propósito dele, né? Propósito de Deus. Esse estudo fala do propósito, primogenitura, o propósito de Deus. Foi um propósito desde o início, quando nós vemos, amado, desde o começo lá de Abraão até o tempo do fim, que foi Cristo. E aqui nós vamos ver ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Mais uma vez, Deus nos mostra antes dos tempos eternos. Então, antes, Deus já tinha elaborado isso em sua mente para pôr em prática no nosso tempo e espaço. Então, aqui nós vamos ver uma coisa: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa de nossas obras. Então, ninguém será digno de chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz obra, ajudei o pobre, matei fome do faminto, visitei aqueles que estavam presos, vesti quem estava nu. Não é por obras. Nós estamos lá pela graça e misericórdia de nosso Deus e a salvação de Jesus Cristo, que nos libertou deste lamaçal do pecado. Nós estamos lá por causa de Cristo, a graça que nos liberta. Não é as nossas obras, mas nós, por sermos salvos, nós temos o direito de fazer a obra, porque a obra arde dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos cobra. Então nós fazemos a obra por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que morreu na cruz por nós. Estão entendendo, meus irmãos? Então, toda predestinação, ela está em Cristo. Não existe, mas é Cristo. Se você estiver fora de Cristo, não faz parte da predestinação. Quando você está em Cristo, faz parte dessa predestinação. Nós vamos encerrar aqui agora, mostrando os 7 que ganharam a primogenitura. O primeiro aqui foi Isaac, que ganhou a primogenitura para Ismael. O segundo nós vamos ver aqui foi Jacó, que ganhou a primogenitura para Esaú. O terceiro aqui nós vamos ver Zerá, ganhando a primogenitura para Pérez. E aqui nós vamos ver o quarto, que foi José, que ganhou a primogenitura para Rubens. E nós vamos ver aqui o quinto, Efraim, que ganhou a primogenitura para Manassés. O sexto nós vamos ver a igreja, a qual ganha a sua primogenitura de Israel, a qual rejeitou o Messias. E o sétimo e mais importante é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o sétimo primogênito de Deus. O número 7 é o número da perfeição. Deus trabalhou tudo perfeito, meus amados.
da maneira perfeita. Então aqui nós vamos ver que o 7 vai levar para o 7º dia, o 7º milênio, aonde Cristo vai vir reinar sobre as nações. O número 7 é da perfeição. Não existe ser mais perfeito do que Cristo para poder fazer essa tipificação, meus amados, porque Ele foi perfeito, morreu pelos nossos pecados para nos resgatar desse mundo de pecado, nos tirar do Egito. Então nós vamos ver aqui o supremo propósito e a vontade de Deus no que concerne a visão e ótica acerca da primogenitura se cumpriram plenamente em Cristo Jesus, meus amados. Glória a Ele por ter elaborado um plano tão excelente e eficaz. Damos graça ao Eterno por esta obra grandiosa, que é a bênção da primogenitura. Entrega à igreja, a qual vai ter porção dobrada. Todo esse propósito foi elaborado no mundo espiritual, no atemporal de Deus. Por isso Paulo escreve aos Efésios que estamos assentados nas regiões celestiais. E esta é a mensagem, meus amados. Deus tinha um propósito de sempre a graça existir. A graça sempre era para vir primeiro, mas aconteceu que pela antecipação de Sara, todo esse plano. Mas é magnífico o que Deus faz para resgatar um povo, uma nação, a qual é a igreja resgatada pelo nosso Senhor Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, comente e curta, para que essa palavra venha a ser propagada nos 4 cantos. Compartilhe para muitos que não conhecem a mensagem de Deus. Agradeço, fiquem todos na paz de nosso Senhor.